estamos con el curso rápido. Bueno, excelente. ¿Comenzamos? Por favor. Bueno, vamos a hacer una introducción. Queremos saludar a todos los que nos siguen esta noche, de distintos lugares. Y en el nombre del Seminario Concordia, especialmente queremos dar la bienvenida y saludar al profesor, doctor Clovis Pruncell, el pastor, profesor del Seminario Concordia de Sao Leopoldo y también de Ultra, de nuestra hermana iglesia de Brasil. Estamos muy contentos por la tarea que estamos por comenzar en este momento. Agradecemos al profesor Clovis ya todo el trabajo previo, toda la logística, toda la preparación de esta actividad de esta semana. La presentación de esta tarde tiene la función de introducir al trabajo que vamos a hacer toda la semana, aquellos que vamos a estar participando desde mañana hasta el viernes. Así que hoy esta es la introducción, es el atrio de esta semana de trabajo, una semana completa. Y pensamos que va a ser una experiencia inédita porque el proyecto es ambicioso. Somos varios los que hemos sido convocados también a presentar investigaciones y trabajos a lo largo de la semana. Todo este material va a quedar grabado como material para usos posteriores, y también el proyecto es poder hacer una publicación donde todas estas investigaciones que van a ser presentadas sean también aprovechadas por muchos otros, ¿no? A partir de mañana, martes, vamos a estar trabajando en 3 turnos, de martes a viernes, y el título de este encuentro, de este curso, de esta tarea, es Solo la cruz es nuestra teología. Y esto ya nos anticipa la dirección en la que va a estar trabajándose en estos días. Vamos a estar analizando varios escritos del doctor Martín Lutero, y explorando cómo la teología de la cruz modela todo el pensamiento y el quehacer teológico del reformador. Así que damos la bienvenida a todos de nuevo. Bienvenidos a los que van a estar solo esta noche, pero también a los que a partir de mañana nos van a estar siguiendo. Bienvenido, hermano Clovis, y gracias de nuevo por su buena disposición. Este curso iba a ser presencial aquí en Buenos Aires. Por algunas cuestiones no se pudo hacer. Confiamos en que la técnica nos va a jugar a favor, así que todo esto está proyectado para ser virtual y creemos que va a ser muy valioso. Como es muy grande todo esto que Dios ha puesto en nuestras manos, queremos ponerlo en sus manos también para que Él lo bendiga, así que vamos a tener un momento de oración y luego le damos la palabra a Clovis para que nos guíe. Querido Padre Celestial, queremos alabarte y queremos darte gracias porque nos estás regalando esta oportunidad preciosa de crecer juntos. Gracias por el don de tu palabra, gracias por el Evangelio, gracias por aquellos como Martín Lutero a quienes usaste como tus siervos para traer de nuevo a la luz ese mensaje de vida y de salvación. Gracias por quienes nos estarán sirviendo en estos días y especialmente por nuestro hermano, colega Clovis. Te pedimos que lo bendigas, que le des tu sabiduría. Danos, Señor, tu Espíritu Santo para que esta experiencia sea de crecimiento para todos nosotros. Nos encomendamos a ti, encomendamos nuestras vidas, nuestras instituciones, nuestras historias. Condúcenos a lo largo de estos días con tu palabra y con este pensamiento teológico que es tan trascendente para nosotros. Padre Celestial, guíanos en esta noche y en los días venideros. Nos encomendamos a ti por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Profesor Clovis, estamos a su disposición. Ok. Alguém disse que o melhor da festa é o que vem antes dela. Depois, quando a gente faz festa, já passou o principal, né? E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de nos preparar para a festa, que começa agora, né? Muitos trabalhos foram feitos, estão preparados. Vocês estão me escutando? Perfeito. Sim, sim. Tudo mais alto? Está bien. Escutam?
Escutam? Sí, sí, se escucha. Perfeito. Então, a festa precisa começar. Nós nos preparamos para ela e vamos fazer a festa. Hoje à noite, pastor Antônio, obrigado pela abertura, obrigado pela introdução. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a teologia da cruz a partir do apóstolo Paulo. Tá? Vamos estabelecer alguns princípios que vão nos ajudar a olhar para a obra de Lutero a partir de amanhã. Eu estou falando em português porque isso não está escrito, né? O que eu vou ler para vocês está em espanhol, então, por favor, não se assustem, né? Eu vou compartilhar o texto depois com todos, né? Com todos os alunos que terão acesso ao ambiente aula, que a Universidade Luterana do Brasil cedeu para nós conduzirmos o curso. E eu preparei algumas páginas aqui de abertura, então, como é uma ponência, uma palestra, eu vou tomar a liberdade de ler o texto, tá? E depois eu posso compartilhar com vocês, de forma que nessa abertura, como tem mais participantes, né, possam de repente acionar o texto posteriormente. Eu vou fazer a leitura então da palestra, da ponência, e depois nós temos um espaço para conversarmos sobre o assunto. Pode ser? Pastor Antônio, seguimos esta ordem? Acho que sim, né? Perfeito, perfeito. Eu vou compartilhar a minha tela, né, meu screen aqui no Brasil. Estão vendo? Sim. Eu não enxergo agora. Só um instante. Eu agora não sei onde é que está a minha tela. Compartilhou tudo aqui. Ok. Vocês estão vendo a tela? Sim. Eu não enxergo, não sei onde é que foi ela. Só um instante. Tem. Acho que vocês estão compartilhando a tela ali também, aqui. A tela está mexendo para seguir na ordem? Perfeito. Ok. Então, a primeira palestra, ou a primeira apresentação, diz respeito à biografia do apóstolo Paulo como um teólogo da cruz. Introdução. Eu vou ler o meu espanhol, tá? Por favor, se você quiser me corrigir, depois fiquem à vontade, certo? Hermanos, quando estava com vosotros, anunciando-nos el mistério de Deus, não hacía com ostentação de língua ni de sabedoria, porque me propusé no saber entre vosotros coisa alguma, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Clovis, Oi? disculpa, salió de la pantalla tu presentación. Voltou? Ahora sí. Ahí está. No sé si todos... Ok. Aí tá. Isso. Aí olha. Perfeito. Deixa eu mudar um pouquinho a pantalla, acho que eu vou mudar a tela, daí eu enxergo melhor. Estão enxergando? Sim. Não? Ahora sí. Posso continuar? Sim. Ok. Paulo é conhecido como o apóstolo tanto de los judíos como dos gentios. Em Hechos 13, quando Paulo está em Antioquia de Pisídia, se pronunciou assim: Hermanos, descendentes de Abraão, e todos vosotros que temeis a Deus, a nosotros se nos ha enviado a palavra de esta salvação. Porque os habitantes e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo a Jesus nem as palavras de los profetas que se leem todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram a Jesus. E aunque lo olharam causa para a morte, pediram a Pilato que fora condenado à morte. E quando vieram cumprido tudo o que estava escrito acerca de ele, lo bajaram del madeiro e lo puseram em um sepulcro. Pero Deus le ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias lhe vieram os que haviam acampado de Galileia, acompanhado de Galileia a Jerusalém, que agora são seus testigos ante o povo. E nós outros os anunciamos o evangelho de la promessa
hecha a nossos padres, como Deus la ha cumprido completamente con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús de entre los muertos, como también está escrito en Salmo número 2. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y cuando el hecho de que lo resucitaría de entre los muertos para que nunca volvería a la corrupción, Dios lo expresó de esta manera. Y cumpliré en tu favor las santas y fieles promesas hechas a David. Así lo dice también en otro salmo, no me permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, habiendo servido en su tiempo segundo el plano de Dios, murió y fue sepultado con sus padres, y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos míos, sabe que por medio de Jesús se os anuncia a remissão de los pecados, e por ele todo el que crê é justificado de todo aquilo de que não pudistes ser justificados por la lei de Moisés. Portanto, tened cuidado, não seja que os suceda lo que han dicho los profetas. Mira, despreciadores, assombre-se e desapareça, porque em seu tempo levou a cabo dicho trabalho que não creas, se algum se lo disse. La conversión y la mensaje de Pablo. Pablo es conhecido por lo que escribió sobre lo que significa ser cristiano. Há muitos aspectos, pero o principal é lo que nos diz em Romanos 4:25, que Cristo foi entregado por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. A história de Cristo crucificado se converteu em la história de Pablo, porque foi em la cruz onde Pablo conheceu ao Deus que se hizo carne. Ademais, foi em la cruz onde Pablo se revelou lo que tendría que levar ao mundo, rompendo as barreiras culturais. Em la cruz que brilhara o caminho e em Damasco. Em sua autobiografia teológica em Filipenses 3, 4-11, Pablo argumenta: é verdade que eu também poderia confiar em la carne. Se alguém pensa que pode confiar em la carne, já ainda mais. Mas fui circuncidado no 8º dia, sou de linhagem de Israel, de la tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Enquanto a la lei, fui fariseu. Enquanto ao celo, perseguidor da la igreja. Enquanto a la justiça, que está em la lei, irrepreensível. Pero lo que para mim era ganância, lo considerou perda a causa de Cristo. Em efeito, estimou todas as coisas como perdida a causa do conhecimento superlativo de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele lo hei perdido todo e considero basura para ganhar a Cristo e ser alado en él, não tendo mi própria justiça que é de la lei, sino la que é por la fé em Jesus Cristo, la justiça que é de Deus baseado em la fé. Lo que quero é conhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição, participar em seus sofrimentos, legar a ser como ele em sua morte, para alcançar de algum modo a ressurreição dentre os mortos. Paulo conhece perfeitamente a lei, pero também os direitos da cidadania romana e a cultura que propõe os escritos paganos. A cruz se converteu em el canon de Pablo, segundo Gálatas 6. Paulo escreve: pero lejos este de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesus Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque ni la circuncisão es algo, ni la incircuncisão, sino uma nova criação. E a todos os que andam segundo esta regra, paz e misericórdia sejam com eles, e com ele Israel de Deus. E lo demais que nada me moleste, porque levo em mi corpo as marcas de Jesus. Pablo, como judeu e gentil, tinha todos os elementos necessários para julgar as diversas culturas por las que passou, pero não lo hizo. Ao contrário, como vemos em Romanos 9-11, Pablo se lamentava de que esse pueblo, os judeus, não conheceram a mensagem da cruz. Pablo aprendeu a viver em las diferentes culturas, sabendo lo que hacía, não para enfrentar as culturas, sino para apresentar a mensagem da cruz. Quando relata sua conversão, la resume assim: com esto em mente me pus em caminho hacia Damasco, com a autorização de los sacerdotes e comissionado por eles. A meio-dia, o rei, mientras iba de caminho, vi em cielo uma das luzes mais brilhantes que o sol, que brilhava a meu redor,
e a los que estavam comigo. E quando todos caímos del suelo, oí uma voz que me hablava em hebreu: Saulo, Saulo, ¿por qué me persegues? ¿Te cuesta seguir dando coces contra los aguillones? Entonces pregunté: ¿Quién eres, Señor? E el Señor respondió: Yo soy Jesús, a quem tu persegues. Pero levántate e põe em pé. Me he aparecido de ti para ser-te ministro e testigo, tanto de las coisas que me has visto, como las que todavía me apareceré a ti. Te libraré de los tuyos y los dos gentios, a quienes te envió, para que abras sus ojos y se convierten de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios, a fim de que recibam remissão de pecados e herança entre os santificados por la fé em mim. La voz de Jesus crucificou a religião de Paulo e sua identidade levando-lhe a uma nova vida. A partir de então, Saulo, rebatizado Paulo, viveu à la sombra de la cruz, impulsionado por el viento de cielo que soplava através de la tumba vacía de Cristo para refrescar-lhe e animar-lhe através de las palavras que lhe foram dadas, levar la vida verdadeira, vida a muitos outros. A cruz de Cristo determinou a forma em que Paulo entendia a vida. Também determinou seu passo ao coração de seus oyentes em todas as culturas, com o anúncio de la morte para os pecadores e la vida nova para o povo elegido de Deus. A teologia paulina de la cruz não era só um método para praticar a teologia, sino sobre todo um relato do método de salvação de Deus e a criação de uno novo. E na teologia da cruz conhecemos a Deus. O argumento em 1 Coríntios 1 e 2 é que em la teologia de la cruz Deus ha revelado quem é e lo que ha hecho. A revelação é necessária porque todas as culturas levam as marcas e cicatrizes de la rebelião contra Deus e cada cultura se ha vuelto cega e muda a voz do seu Criador à sua maneira. Pablo aprendeu que Deus deve vir de fora da cultura. Deus deve vir de fora de toda a cultura para dirigir-se à gente com a palavra de vida. Sin embargo, vem em meio da cultura, utilizando sua linguagem, al igual que ele utilizou a carne humana como veículo do clímax e a perfeição de sua revelação a nós outros. Quando Deus leva a sua palavra a uma cultura através de nós outros, hace que assumamos as preocupações e costumes dessa cultura em la medida em que nos contradigam sua vontade e em la medida em que sirvam como agentes para viver a vida a la qual Ele nos ha chamado. Ele quer que nos libertemos de nossos próprios prejuízos culturais e estrechez de miras para que possamos ser agentes de sua palavra, não de nossa própria cultura. Ao mesmo tempo, Deus nos aceita como seres culturais que somos. Nos aceita em la ruptura de nossos conceitos culturais errôneos e ilusões, pero quer corrigir esses conceitos errôneos sobre seu mundo e a vida que nos ha dado em ele. Através da palavra de la cruz, Deus crucifica nossos erros e transforma nossa compreensão e aprecia de los muitos dones que nos dão em nossa própria cultura e em outras. Essa foi a experiência personal de Pablo. Deus escolheu o humilde deste mundo e o desprezível e lo que não é para anular lo que é, a fim de que nada se glorie diante de ele. Só Jesus Cristo é a sabedoria, a justiça, a santidade e a redenção de Deus, e nada pode conhecer-nos a parte da revelação do Espírito Santo de Deus. Reflexionando sobre a linha de pensamento de Pablo em 1 Coríntios 1 e 2, Martim Lutero hizo a distinção entre o Deus oculto e o Deus revelado, uma parte importante de sua teologia de la cruz. Para o reformador, o término Deus oculto designa tanto a essência de Deus que está fora do alcance das criaturas, sobretudo quando se rebelião as la cegado e son ensurdecido, como as imagens de Deus que são seres caídos, construem al intentar identificá-lo e domesticá-lo. Estes Deus ocultos de construção humana são, de hecho, deuses hechos à imagem humana. O Deus revelado não se conhece em meio da cultura.
Como ele é impotente, inércio, convicto, crucificado, ele vem de fora de sua maneira para imaginar a Deus por em cima de suas fragilidades e fale das fantasias de falsa fé. Jesus havia venido como um ninho em uma cuna. Não havia forma de que Deus dissera sua entrada em nenhuma cultura. Havia tomado seu trono como um criminal em uma cruz. Isso, sua salidade. A gente pensava como um cadáver em uma cripta. E não há outra maneira de explicar quem é Jesus em nenhuma cultura, porque isso é o que Deus é em realidade. O hecho é que Jesus entrou em nosso tipo de catre, em nossa forma de tratar a los criminais, em nosso tipo de morte. Está encarnado. Comparte plenamente tudo o que significa ser humano e formar parte da cultura humana, à margem do pecado. Isso deve quedar claro para todas as personagens em todo tempo e lugar. A mensagem de Pablo, a palavra de Cristo a seu povo, não é uma proposição que se pode contrastar com nenhuma norma humano-cultural. Esta mensagem e esta palavra são uma persona que convence os corações e convence as mentes mediante um compromisso personal, pronunciando palavras impotentes e nécias que atraem a gente à morte e logo à vida graças à persona que habla. A mensagem, a persona de Jesus, o Messias, deve transpassar as fronteiras culturais e superar as barreiras culturais lo suficiente como para que a afirmação quede clara. Pero Deus segue sendo ele que vem de fora. Ele é a quem todas as culturas humanas han excluído do seu centro, porque as forças desse mundo han tentado organizar e gestionar a vida sem ele. Deus é ele que quer renovar todas as culturas através da presença de seu próprio povo, em que ele ha renovado a vida verdadeiramente humana, restaurando sua fé em meio de Jesus Cristo. Deus confunde os valores culturais construídos em oposição à sua vontade. Pero, através de seu amor por ele, Deus renova a capacidade de seu povo para desfrutar e emplear os valores culturais que se ajustam a seu plano para a vida humana. Jesus ensinou a seus discípulos que o Hijo del Hombre tinha que padecer muito e ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes e los maestros de la lei, e que tinha que ser morto e ressuscitar a los 3 dias. Em el ministério del mal, que está muito mais além de nossa explicação, Deus viu a necessidade de tratar com o mal desta maneira. Deus se sentiu obrigado a aceitar a realidade de nosso pecado através da cruz. A palavra de Deus em carne humana segue sendo um obstáculo para toda cultura que quer reclamar a Deus como um desolo dos suyos. Jesus era um judeu do século I e segue estando à direita de Deus, pero é um judeu do século I que pode falar e falará a qualquer que queira. Pode enviar e envia a seu povo a recolher os caminhos polvorientos de todas as terras e a dormir em las calles malhoentes de todas as cidades. Jesus vem de fora de nossa experiência e de nosso domínio, pero cruza as fronteiras hacia o território ocupado por cada governante, cada maestro e cada mercador desta terra. Ele tende puentes entre cada indivíduo e a sociedade e seu Criador. Ele se hace a si mesmo e a seu povo em cada cultura, porque todos lhe pertencem. Já sei que suas estruturas de poder lo desafiam, mas o mesmo ardentemente, mas o mesmo explicitamente. Por isso, Jesus vem a romper a orgulhosa idolatria da masculinidade envolta em el machismo, ao tempo que afirma que ele é bom dom de todas as tarefas que ele outorga aos homens e aos niños. Deixa a um lado a necessidade de defender em função do gênero e rompe com um feminismo que ignora seu lugar, chamando as mulheres e as niñas ao exercício adequado de sua feminidade. Às vezes, o povo de Deus não vê como seguir cantando as melodias de uma cultura idólatra, pero às vezes essas melodias podem ser bautizadas e utilizadas para a alabança de Jesus Cristo. Em cada cultura,
as formas de beleza a las que estão acostumbrados um povo podem utilizar para representar e expressar a intervenção de Deus em nosso mundo de maneira culturalmente apropriadas. Cada sociedade tem formas de organizar e governo que podem reutilizar-se para dirigir a vida da igreja. E a mensagem da igreja encontra pontos de contato com o pensamento em todas as culturas. Pablo intentou tender puentes e ouvintes de diversos lugares para contar o golpe da morte de Deus ao mal, movendo-se em seu território e tomando em sério suas pressuposições e concepções da realidade. Podia assinalar aos habitantes de Listra que eles também haviam observado o testemunho de Deus que havia mostrado bondade, dando lluvia e cosechas, helando-las seus corações de alegria. Podiam tentar ganhar-se a atenção dos atenienses, apelando a seu intento de adorar ao Deus desconhecido. Pero quando Pablo falou da ressurreição dos mortos, se burlaram, aunque alguns creyeron. Apesar do terreno comum em que podem iniciar as conversações entre cristianos e não cristianos, a brecha entre Deus e os pecadores segue existindo e só pode salvar sua palavra. Por último, os pueblos de todas as culturas devem ouvir o que tiveram que ouvir os judeus de Antioquia de Pisídia. Tras tender os puentes adequados a seus ouvintes, o apóstolo les dijo saber que havia venido a anunciar o perdão dos pecados e o que foi tomado del madeiro e depositado em um sepulcro. Havia que advertir-lhes que não repetirem a reação de seus antepassados a quienes, parafraseando ao profeta Abacuque, se dirigiu: mirad, escarnecedores, maravilhados e pereceré, porque vou fazer algo em vosotros dias que nunca creríeis, aunque alguém os lo dissera. Para os israelitas, a lei havia sido dada como um médio para avaliar o desempenho da sua vida cotidiana. Como tal, não só era um ponto de referência para uma vida santa, sim, também sempre uma sentença de morte. O que Deus havia prometido era romper o poder da lei, o poder da condenação, com o poder de sua própria morte e ressurreição. O poder de Deus é o poder da ressurreição, um poder que cria nova vida a partir da morte. A morte é a consequência teológica inevitável de nosso encontro com a lei. Lutero subrayou no prefácio ao Antigo Testamento que a lei nos obriga, nos impulsiona hacia Cristo porque nos invita a uma atuação que é impossível de cumprir para os pecadores. Assim, nos obriga a reconhecer o fracasso de nossa própria capacidade para viver o tipo de vida que Deus quer que vivamos. Essa crítica pode fazer-se desde fora de uma cultura ou de seus limites, ao menos em teoria. Pero para levar a palavra de vida de Deus aos personagens e a levá-las a confiar em Deus através dessa palavra, é necessário encontrar-se com as pessoas dentro de suas próprias culturas. Pablo lo sabia e praticou sua missão segundo esse princípio. Se hizo judeu para os judeus e viveu bajo sua lei, para ganhar-nos para ele crucificado. Se hizo débil para ganhar os débiles. Se hizo todo a todos para salvar alguns por el evangelho de Deus que se revelou em la loucura e la impotência de la cruz. Em sua persona, Pablo procurava evitar todo o que pudiera ofender a judeus ou gregos e agradar a todos em tudo para que se salvaram. A los judeus me hice como judeu, para ganhar a los judeus, a los que viviam bajo a lei, como se eu mesmo vivera assim, para ganhar a los que viviam baixo da lei, aunque eu não estou baixo de la lei. A los que têm lei, como eu sou mesmo tivera, não estando sem lei para Deus, sino bajo a lei de Cristo, para ganhar a los que viviam fora do regime de la lei. Me hice débil para os débiles, a fim de ganhar os débiles. Me hice todo para todos, para salvar a todos, costa a alguns. Todo lo ganho por el evangelho, para ser também partícipe de ele. Que não se converteram em pedra de tropeço nem para judeus, nem para os gentilos, nem para a igreja de Deus. Assim como eu também me esforçou em todo por ser agradável a todos,
no buscando mi próprio interesse, senão el de muitos, para que se salvem. Paulo não acomodou a revelação da cruz às culturas. Necessitava predicar a Cristo crucificado como pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gentios. A mensagem de Pablo era uma teologia de la cruz, del que morreu em la cruz, del Deus homem, Jesus de Nazaré, la persona que vino ao mundo como palavra de Deus e forma de tratar com a humanidade cega e sorda. Esse Jesus visita cada sociedade e leva ao coração de cada cultura a morte do falso senhorio e a renovação e o renascimento dos dones que Deus ha dado a cada tribo e nação. A cruz da morte das formas de vida fracassadas e recreia as criaturas humanas fracassadas em concidadãos que podem renovar e reviver responsavelmente o que Deus ha dado para o mantimento e o enriquecimento da vida humana em formas culturais específicas. Desde o Calvário, o Criador hecho carne se revela como ele que preserva e protege, guia e acompanha seu povo, mientras o transforma e renueva. Lo hace capacitando-lhes para viver morrendo a qualquer outra pretensão sobre eles, a qualquer plano de vida que não seja o suyo. Em sua ressurreição, Jesus se lhes aparece com novas pretensões sobre erros e os dones que Deus lhes ha dado em suas próprias culturas. Les chama e les envia a seu mundo com novas tarefas para cuidar de suas sociedades e culturas. Este é o Deus que se encontra por sobrepresa com São Paulo em plena perseguição de seu próprio Senhor. Esse é o Deus que enviou a Pablo como mensagem de morte e vida através das fronteiras culturais que haviam definido sua vida. Esse é o Deus que entregou a Pablo através da morte batismal e da verdadeira vida humana. Parte 3. Conhecemos a Deus através da teologia da cruz. Os conhecidos judeus de Paulo queriam sinais. Seus amigos gregos queriam um argumento lógico. Cada cultura tem suas formas favoritas de exercer domínio sobre as próprias marcas de verdade. Tudo o que Paulo tinha que oferecer a seus ouvintes era a promessa de la morte ao encarcelamento em la falsa fé e la ressurreição a uma nova vida em Cristo. Não era eloquente nem tinha uma grande sabedoria. Se havia cercado a los coríntios com sua mensagem de la cruz como um homem débil, temeroso e com as rodillas temblorosas. Sua apresentação não lhe parecia excessivamente persuasiva. Foi uma demonstração do poder do Espírito Santo, que tomou palavras que parecem tontas e impotentes e demonstra o poder de Deus através de erras. Este é o plano de Deus, porque não quer que a gente pense que sua nova vida lhes has ligado por outro médio que não seja sua própria entrega incondicional. Quando a voz de la cruz interrompe a vida de qualquer pessoa, essa pessoa está chamada a seguir o caminho de la cruz e a morrer. Em las muitas culturas do mundo contemporâneo, os cristianos encontram insistência em provas de diversos tipos. Alguns querem provas lógicas, segundo a lógica de suas próprias culturas e ideologias. Outros creem que a verdade só chega através do método científico, ignorando os saltos de fé necessários para pôr em prática os pressupostos da investigação e da análise. Outros demonstram ou provam o valor de ideias ou modo de vida com emoções e sentimentos em diversos formatos. Alguns pensam que podem ter razão se a nova visão do mundo aporta bendições e benefícios. Outros encontram o sofrimento a confirmação de quem ha elegido a verdade real. Alguns se aferram à esperança baseada em ideias que produzem boas obras, outros a las que brotam de buenos sentimentos, e outros põem sua fé em sua própria fé. Pablo aparta todos os crentes dos falsos objetos de confiança e los dirige hacia aquele cujo maior estabelece a confiança em seus filhos amados. É ele quem morreu e ressuscitou para dar seu amor a seu povo. Paulo se antecipa ao ênfase em la confiança que se encontra em alguns sistemas psicológicos modernos, quando reconheceu que Cristo crucificado lhe quitou a fé que lhe hacía possível a vida. Se a confiança está realmente no coração da vida humana,
como afirmam todos os escritores bíblicos com os psicólogos contemporâneos. Então, Paulo chama a todos os crentes a salir de la telaraña y el tejido de los culturales de todo tipo hacia la cruz de Cristo. Vivendo como vivem ao pé de la cruz, os cristianos não se dedicam a muita introspecção e autorrevelação. O arrependimento é preparação suficiente para evaluar a situação em la que Deus les ha chamado a dar testemunho de seu evangelho e para evaluar os dones, tanto personais como culturais, que Deus ha posto a sua disposição para esse testemunho. Sobre a base desta evolução, todos os crentes regressam desta cruz à sua cultura para viver a vida cotidiana com os dones que Deus lhes ha dado através de sua cultura. Utilizam as formas artísticas e literárias de sua cultura para contar o evangelho e praticam o amor cristiano de maneira que sua cultura necessita. Pero como esses hijos recém-nascidos de Deus han sido cambiados no coração de sua existência, sua cultura se dará conta do impacto da cruz, já que sua forma de vida se reflete em el serviço prestado a todos em la cultura por aqueles cujos corações han sido empalados em la cruz. La cruz crucificará os elementos de la cultura, que apontam a deuses falsos. Por lo tanto, cambiará muito em la forma de vida do novo creyente. Também sinalará a esse novo creyente ao verdadeiro Senhor de la cultura e assim enriquecerá o uso e desfrute dos dones de la cultura. Quarta parte. A teologia de la cruz revela quem pertence a Deus. Os falsos objetos de confiança adotam muitas formas. Muitas pessoas são politeístas porque ninguém Deus modelado por la imaginação humana pode bastar para dar sentido e seguridade à vida em muito caído e fracturado. Muitos buscam hoje esse sentido e essa seguridade em um espírito impersonal que absorva todas as partículas de espírito que se han dispersado em los corpos materiais do mundo criado. Outros só buscam artículos humanos, acumulam material, partido e ideologia, exercício do poder por conta própria, sabedoria mundana impartida e através de grupos de autoajuda, que lhes proporcionam sentido e seguridade. Para toda criatura humana, a obra de la cruz vem como expressão do profundo desgosto de Deus por nosso alejamento de sua família e da boa vida que é criado para suas criaturas humanas. A cruz cai sobre nossas vidas para aplastar-nos. Ao mesmo tempo, a cruz de Cristo é também o símbolo da aceitação misericordiosa de Deus hacia nós, o símbolo de deixar atrás todos nossos próprios logros humanos, o símbolo da justificação por la fé. O amor incondicional de Deus e a riqueza de sua misericórdia também encontrarão expressão em la cruz, e hicieron que su pueblo vivera com Cristo, aunque estivera muerto em sua rebelião contra seu plano para suas vidas. Deus ressuscitou a seu pueblo com Cristo para que pudieran viver as vidas para que Ele les ha preparado, dentro dos seus próprios contextos culturais, utilizando as bendições de las formas e expressões culturais de sua própria forma de vida, pero libertos dos falsos deuses que suas culturas lhe han imposto. Escreve o apóstolo Paulo: o Deus os dio vida quando estavam mortos em vossas transgressões e pecados, em los quais antuviestes em outro tempo, seguindo a corrente deste mundo, conforme o príncipe de la potestade de aire, del espírito que agora opera em los hijos de la desobediência. Também entre eles anduvimos todos nós outros em outro tempo, segundo os desejos de nossa carne, haciendo a vontade de la carne e de los pensamentos. E éramos por natureza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Deus, rico em misericórdia, por grande amor com que nos amou, e estando nós outros mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, por graça sois salvos. Já nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos hizo sentar juntos em los lugares celestiais com Cristo Jesus. Deus hizo esto para mostrar em los ciclos venideiros
las sobreabundantes riquezas de sua graça e bondade para com nós outros em Cristo Jesus. Porque por graça sois salvos por meio de la fé. E isto não é de vosotros, pois és dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos hechuras sua, criados em Cristo Jesus para buenas obras, os quais Deus preparou de antemão para que anduviéssemos nelas. Recorda, pois, que nele passado eras gentiles em la carne, llamados em circuncisão por los que se chamavam a si mesmos circuncisión, la qual se hace en la carne por los manos, a quem em aquele tempo estavam sem Cristo, separados de la comunidade de Israel, e ajenos a las alianças de la promessa, sem esperança e sem Deus em el mundo. Todas as brechas culturales são reales, e la brecha cultural entre los que vivem em la presença de Deus e los que não é muito real, incluso quando abre um abismo entre los que vivem em la mesma cultura. El abismo se havia cruzado el desfiladeiro que se havia alienado porque la sangre de Cristo havia unido em um só solo, um só pueblo, el pueblo de Deus, aqueles que haviam sido levados através do puente construído por la cruz. Esse Deus crucificado é a paz que ha derribado toda a barreira, todo muro divisório de hostilidade em sua própria carne. Ele aboliu algumas das marcas culturais distintivas do povo de Deus do Antigo Testamento para criar uma nova família. Isso não significa que ele aboliu todas as marcas distintivas do povo de Deus do Antigo Testamento. Sim, significa que a circuncisão e as leis dietéticas, a observância do sábado e as celebrações festivas, os rituais requeridos e as distinções entre judeus limpos e impuros já não dividiam em sua cultura a los judeus e los gentilos em sua cultura. Ambos haviam sido elevados por cima de las distinções culturais, para que pudieran encontrar um lugar em uma nova família, o corpo de Cristo. Cristo reconciliou em um só corpo, em um solo corpo, a quienes haviam estado separados, tanto de seu Criador e Padre como de seus semelhantes. Essa reconciliação se produziu porque todos os males que assolavam a vida humana haviam morto em la cruz. Cristo havia hecho a paz para todos e havia dado a todos acesso ao Padre através de sua morte. Atrajo a los que eram estrangeiros e forasteiros a casa de Deus, donde agora formam parte do templo que ele construiu. Havendo morto em Cristo através de sua palavra em el batismo, esse povo já não necessita sentar-se em sua própria força e sabedoria. Já seja que antes pensara que proviene de seus próprios logros ou de sua nação ou raça, ou de seu partido ou sistema econômico, ou de los logros de relações de sua cultura ou sociedade ou nação. Paulo estava cego e por isso só podia ir a Deus. Não podia ser mais que amar a Jesus que se dirigiu a ele. Do mesmo modo, Deus concentra a vida de seus filhos em ele, aunque isso significa distraí-los de la confiança em outras criaturas mediante a imposição de uma espinha em la carne. Significa aquele povo ao que Cristo liberou de la maldição de la lei, colgando-lhe de um madeiro em seu lugar, traer a la bendição de seu povo de Deus a las outras culturas. Também significa que, como há morto com Cristo, a los princípios que dão vida e sentido às suas próprias culturas e, através delas, serão livres de las normas, regulamentos e controles deste mundo. Porque nele batismo han sido ressuscitados a uma nova vida em Cristo, tendo uma maneira diferente de pensar sobre como atuar dentro de suas próprias culturas. Mortos, tendo uma vida oculta com Cristo, harão de morrer todo tipo de comportamento perturbador. Viverão desde uma nova identidade, renovados em e por seu novo conhecimento da imagem do Criador da vida. Reflejarão o que significa ser o povo elegido de Deus, já seja bárbaro, escita, escravo ou livre, porque, lo tanto, suas vidas estarão marcadas por la compaixão, la bondade, la humildade,
a mansedumbre, a paciência e todas as demais características humanas piedosas. Sobre todos, suas vidas descansarão em la paz que flui do Senhor Jesus crucificado. Porque han sido crucificados a sua velha natureza morta, com as paixões e desejos que utilizava para assegurar seu mundo, vivendo o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansedumbre e autocontrole. Assim como indivíduos e como comunidade de crentes, invade suas próprias culturas e sociedades com o amor e a bondade de Deus. Sua morte as últimas pretensões de sua cultura e seus dioses les separa de los concidadãos em suas próprias sociedades. El que vino a traer uma espada no solo une a los suyos, sino que divide a los demás. Pablo reconhecia que levava a fragrância de Cristo àqueles a quem Deus estava salvando, pero los que estavam fora do corpo de Cristo olfateavam o hedor de la muerte. Ao mesmo tempo, essas características humanas fundamentais abarcam os aspectos humanos da cultura, a los que Deus chama a los cristianos individuais e a suas congregações. Essas características permitem ao povo de Deus deixar que floresçam plenamente os dones de sua cultura. Parte 5. A teologia de la cruz revela como vive o povo de Deus. No contexto de las bendiciones e dos desafios de la cultura, Deus remodela a sua própria família. Seu povo lhe serve servindo a seu prójimo em meio de um mundo caído e roto, em el que toda a vida está marcada por la cruz, assim como por las muitas bendições de Deus. Os pecadores que han muerto a sua identidade de hijo de la mentira cobram vida como personagens dispostos a seguir a Cristo em el sacrifício e a morte, levando a los demás sua palavra de vida nova. Isso significa que muerem a todas as seguridades terrenais que antes necessitavam, incluindo os elementos de sua própria cultura que consideravam fundamentais para a vida e que aún podem considerar hermosos dones de Deus. Para Pablo, nada se atrevia a obstacularizar o curso do Evangelho. Estava disposto a renunciar a toda vantagem para entregar aos demais uma vida nova e através da cruz. A presença de Deus se expressou em sua experiência quando o sofrimento de Cristo se desbordou em sua vida e produjo resistência e esperança, e, portanto, consuelo. Paulo se sentiu impulsionado pelo amor de Cristo, confiava em que seu Senhor havia morto por todos e assim havia entregado a todos, os mortos a falsos deuses, ressuscitados para viver não para si mesmo, sino para o Senhor crucificado, que havia morto por erros e vuelto de entre os mortos. A morte de Cristo les ha reconciliado com seu Padre e, portanto, são novas pessoas em Cristo. Vivem como parte desta nova comunidade bajo a palavra de Deus e experimentam a vida escuchando-la e repetindo-la. Pablo estava convencido de que Deus, cujo próprio poder e sabedoria tomavam forma em lo que parece impotente e tonto a los ojos humanos caídos, expressava seu poder também em la debilidade de Paulo. O Senhor lhe havia hecho saber que sua graça era suficiente para o apóstolo e que seu poder se perfeccionava em la debilidade de Paulo. Uma vida demonstrou o poder de Deus de la mesma maneira que Cristo quando foi crucificado em la debilidade. A própria fragilidade e debilidades de Pablo, se chamada a si mesmo vasija de barro, o poder de Deus que tinha sobre todo. Debilidades e fracassos tinha muitos, pero Paulo creia que os que vivimos estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que sua vida se manifeste em nossos corpos mortais. Esta vida legou efetivamente a personas de todas as culturas, pero apontava mais ala de toda a cultura terrenal, a vida com Deus que nunca termina. Para entregar essa vida, os crentes põem seus horários e suas viagens em manos de Deus. Ele determina onde e quando hacen lo que têm que fazer. Aunque o testemunho cristiano ocorre ocasionalmente em situações de atropelo, quando o Senhor abre uma breve oportunidade para confessar seu nome
y la cruz de su Hijo, la misión de Deus más a menudo envia a los cristianos em situações de testemunho para quedar-se. Não vivem na grande casa de la colina e de vez em quando bajo las sucias e polvorenentes calles de la cidade. Estavam dispostos a compartilhar la debilidade e o fracasso de las personas a las que se acercam. O povo de Deus vai sem medo a seus próprios bairros para enfrentar-se a las idolatrias e la desobediência de suas próprias sociedades, dando conta que Deus elegeu a los débiles e nécios para cumprir seus propósitos. O amor cristiano exige que lutemos e pelemos por la justiça temporal e em bem-estar de nosso próximo. Pero la cruz nos recuerda que os avanços em justiça social e bem-estar econômico são sempre efímeros em um mundo de pecado. Compartilhamos o sofrimento e a opressão de nosso próximo e esperamos e trabalhamos por la melhora de sua situação. Pero é precisamente em nossa disposição e vontade de viver em las sombras da vida e sofrer seus golpes como o mundo experimenta um câmbio a melhor. Nosso enfoque em la cruz não nos permite perder de vista essas desvantajanas e desastres temporais que quitam o sabor de lo bueno a nós outros vecinos dentro e fora da igreja. Pero sabemos que a única liberdade verdadeira e a única melhora duradoura provém de aferrar-se à cruz, tanto em meio do sofrimento como em sua ausência. Ao aferrarmos à cruz, temos o valor de reconhecer nossos próprios interesses e de liberá-los de erros, inclusive de estar dispostos a ignorá-los, para poder aportar verdadeira liberdade e bem-estar a quem nos rodeia. Levando as cargas dos débiles, dos temerosos e dos explotados, nos levantamos pacientemente uma e outra vez, às vezes com sua ajuda e às vezes sem ela. Les ajudamos a ter uma visão da vida em Cristo e les ajudamos a aprender a praticar o hábito de viver bajo de la cruz. Com compreensão e paciência, perseveramos em repetirmos o amor de Deus, mientras servimos como armas do Espírito Santo em sua luta por levarmos mais além de seus meios e de seus hábitos, de egoísmo e injustiça, que praticam e de los que são vítimas. Deus amou tanto ao mundo que enviou seu Filho em carne humana, em meio de la cultura humana, a la cruz e lá fora de la tumba. Jesus soplou um alimento de recriação sobre seus discípulos e lhes dijo a eles e a todos os que lhe seguiam: como me enviou meu Padre, assim os envio eu. Ele envia seu povo a suas próprias culturas e através das fronteiras culturais. Como Pablo, nunca podemos separar-nos das culturas em las que hemos nascido e las que vivimos, porque são donos de Deus que Ele ha entretejido el tejido de la vida humana. Seguem sendo donos para seu povo. Esses donos não se atrevem a converter-se em prisões que impedem a los crentes alcançar as vidas de outras pessoas com sua cruz que dá salvação e vida. Os donos de las bendiciones culturales nunca se atrevem a converter-se em objetos de confiança e adoração. Deus deu a seu povo esses donos para seu gozo e para serviço a los demais. Em meio desses donos, os hijos de Deus estão decididos a não conhecer outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Esta é a minha apresentação, mais ou menos de 1 hora. Eu espero que eu tenha estabelecido os princípios que vão nos ajudar esses donos para seu gozo e para serviço aos demais. Em meio desses donos, os hijos de Deus estão decididos a não conhecer outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Esta é a minha apresentação, mais ou menos de 1 hora. Eu espero que eu tenha estabelecido os princípios que vão nos ajudar esses donos para seu gozo e para serviço aos demais. Em meio desses donos, os hijos de Deus estão decididos. Ok? Ahí está. Se está repitiendo bien. Sí, porque estaba escuchando el mismo. Hay retorno. ¿Puede bajar el volumen de televisión?
Muchas gracias, Clovis. Te hemos recibido bien aquí, se ha escuchado bien. Clovis seguramente habrá posibilidad ahora de hacer algunos comentarios, preguntas, de remarcar y subrayar algunas cosas. Así que abrimos el diálogo. Si alguno de los que está participando en el Zoom, también aquellos que están en YouTube, si quieren dejar algún comentario o alguna pregunta en el chat de YouTube, aquí tenemos también abierto YouTube, pueden hacerlo. Gracias, Clovis. Hay comentarios en el chat. Eu posso começar com uma pergunta? ¿Cómo no? Sim. Para os meus colegas que irão apresentar amanhã ou depois da manhã, em algum momento, né, por exemplo, o pastor Silvio, estou vendo, Diego, outros que eu enxergo aqui, Guilhermo, vocês em algum momento tiveram a sensação de que durante a minha leitura alguns assuntos que vão retornar no curso apareceram na minha leitura, né? Por exemplo, a questão do batismo, Diego. Queres falar um pouquinho? Queres fazer uma conexão com aquilo que você vai apresentar? É uma pergunta, tá? Para criarmos um diálogo, para criarmos uma relação de entendermos a sequência que vem pela frente. Bien, gracias, profesor Clovis, excelente. Sí, uno de los puntos que va a aparecer en el bautismo en conexión con la teología de la cruz es la cuestión si bien no voy a hablar allí, o Lutero no habla en términos de debilidad, ¿no es cierto?, pero sí en términos de sencillez, ¿no es cierto?, cuando habla de Dios quiere venir y lo hace mediante, bueno, lenguaje humano, carne humana, las manos del ministro, simple agua en el bautismo, simple pan y vino, ese aspecto de la teología de la cruz, ¿no es cierto?, resalta en los sermones de Lutero, así que estén atentos para el jueves ahí cuando profundicemos. Sim, obrigado, Diego. Nós vamos aprofundar no dia que você vai apresentar, né, como Lutero, nos sermões de 1528 até 37, né? Lutero, então, desenvolveu toda uma teologia ligada à obra de Cristo em nosso favor, né? Como é que Cristo ele vem se aproxima da gente, né? Toda essa linguagem bem concreta, né? Não nada abstrato, nada distante, nada interiorizado, tudo exteriorizado, né? Porque é um Deus, como ele disse, ele está na manjedoura, ele está na cruz, ele está no túmulo. Assim nós também, né? Se Noé não entrasse na arca, ele não teria se salvado. Temos que estar no batismo. E o batismo é essa arca, né? Obrigado, Diego. Tranquilo. Silvio, você quer falar um pouquinho sobre os artigos de Smalcalde, algo que conecta aquí? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, hay principalmente el Dios encarnado como el artículo primero y principal que aparece ahí en los artículos de Smalcalda. En la presentación que voy a dar voy a hacer un pequeño gráfico en el cual vamos a ver cómo cada uno de los aspectos donde Lutero dice, bueno, en tal o cual punto podemos o no hacer concesiones, pero en su gran mayoría dice, esto no puede, o en esto no podemos hacer concesiones porque atenta con el artículo primero y principal, que es acerca justamente del Dios encarnado, del Cristo crucificado, y artículo que es definido dentro de los propios artículos de Smalcalda con citas bíblicas, ¿no? Y eso marca también una manera por la cual la Iglesia confiesa en el mundo hoy lo que traía el profesor. La cuestión esta del Dios revelado que no se conoce naturalmente en su cultura. Sino que es un Dios que es revelado desde la palabra, y esa es la manera por la cual también la Iglesia es llamada a confesar hoy, ¿no? Desde usando
filosofías o en el lenguaje o con argumentos humanos, sino desde la palabra. Eso quedó muy bien ahora expuesto ahí, ¿no? Y cómo la iglesia, usted ahí en una parte mencionó, ¿no? Que la encarnación de Cristo hoy en el mundo es a través de la iglesia en el mundo. O sea, la iglesia es Cristo en el mundo. La iglesia en un sentido amplio, ¿no? Palabras, sacramentos, los cristianos, su vocación, y cómo eso impacta y cómo eso hace que como comunidades también reflexionemos, ¿no? en el lugar que Dios nos puso, ahí donde estamos. Y frente a los artículos de Esmalcalda, relacionándolo, ¿no? Frente a un concilio, en donde la iglesia cristiana, o mejor dicho, la iglesia cristiana corría nuevamente el riesgo de sucumbir bajo el papado. Allí se nos llama a permanecer nosotros firmes ante los poderes de este mundo y no caer bajo ellos. Ótimo, Silvio. Amanhã, na abertura, quando nós vamos começar o curso, nós vamos dialogar um pouco com quem Lutero conversava, né, esses assuntos. Nosso objetivo é olhar para Lutero. Hoje nós olhamos para Paulo nas suas diversas situações, né, judeus, gentios, com as próprias congregações, né, que nós citamos. Mas nós vamos perceber de que uma das primeiras iniciativas de Lutero não foi tornar o discurso sobre a cruz um discurso sem ser um meio de salvação. E nos artigos de Esmalcalda e Silvio, você percebe a eclesiologia, né, como sendo uma eclesiologia. Eu gosto muito da frase, os cordeirinhos, a voz precisa ser falada. Então o pastor precisa abrir a boca para que os cordeirinhos a ouçam e sejam de fato a igreja, né? Então isso Lutero trabalhou especificamente num texto que era para ser para um concílio, que são os artigos de Esmalcalda. E isso vai aparecer logo no início, né? Nós vamos trabalhar amanhã de manhã com quem Lutero está dialogando, com que tipo de pensamento, né? Vocês viram que Paulo aqui conversou com várias pessoas em diversas situações, né? Judeus, gentios, fez tudo para com todos, para que o evangelho fosse pregado, para que o evangelho fizesse seu papel. Assim também a gente nota em Lutero, né? Para Lutero quebrar aquela estrutura medieval, né, de sistemática, de organização de pensamento, né, de, por exemplo, uma tese de doutorado. Vocês lembram o que Lutero fazia no doutorado dele? Era explicar as teses, né, simplesmente sem sentido, né, de um teólogo da Idade Média. Aí Lutero, de repente, começa a mudar e diz, não, nós temos que fazer exegese, nós temos que deixar o texto falar. Né, exatamente como o Silvio disse, né? Qual é o melhor meio de salvação? São os meios da graça, que Deus abundantemente distribui. Tá? E lá nos artigos de Esmalcalda, no batismo e nos outros documentos, nós vamos ver isso em Lutero. Tá? Pastor Erigert, quer falar um pouquinho sobre o teu trabalho? Muy bien, gracias Clovis. Sí, estaba pensando un poco en esto que fue traído de la cultura y el Dios que viene de afuera y que se revela en una cultura, ¿no? Lutero un poco tiene que hacer esto con la interpretación del Deuteronomio, que es el trabajo que yo preparé, cuando él va a decir cómo hay que leer a Moisés, hay que leerlo con detenimiento porque hay una ley que es ley exclusivamente para los judíos, ¿no? Entonces, donde solo debemos quedarnos con la ley, que es la ley natural, Y bueno, en el análisis del Deuteronomio, del Decálogo, bueno, él hace énfasis en lo que es el primer mandamiento, donde todo, el centro, vamos a decir así, de esta revelación de Dios en los mandamientos tiene que ver con la fe, con el hecho de que todo pasa por tener un Dios que viene y que se nos revela.
y al cual debemos abrazar como un Dios misericordioso que por medio de la fe nos redime, ¿no? Entonces, Lutero, en el contexto que se da, donde hay, bueno, algunas interpretaciones de Münzer y todo ese lío que hay con los campesinos, ¿no? Él, bueno, hace este estudio sobre el Deuteronomio poniendo énfasis esto entonces en cómo leer a Moisés y despojándolo de las leyes que son leyes, de muchas leyes que aparecen en el Pentateuco, que aparecen en el Deuteronomio, que son leyes exclusivamente para una cultura, para la organización de un pueblo, y que no pueden ser aplicadas y trasladadas bueno, al contexto que estaban viviendo ahí en la época de la Reforma, y lo mismo sirve para hoy, ¿no? Perfeito. Comentário, depois, Deuteronômio é importante para o catecismo de Lutero, especialmente para a tábua dos deveres, né? Como agora que como nós que ganhamos uma terra que mana leite e mel, né? Israel sendo preparado para entrar na terra prometida, vai viver naquela terra. Vai ter vizinhos que não são crentes, mas nós vamos viver como crentes. Lembro que tem toda essa dimensão existencial presente, né? Si bien Lutero trae y enfatiza esto de la ley que no puede dar vida y todo el aspecto negativo de lo que la ley produce en la vida del ser humano, en la lectura del Deuteronomio tiene una mirada un poco más positiva de la ley en este sentido, no en lo que dice al ser humano delante de Dios, sino delante del mundo, ¿no? Este tercer uso de la ley, y bueno, expresado claramente na tabla de deveres, né? Perfeito. A gente se pergunta por que Lutero colocou os mandamentos e a tábua dos deveres, né? Justamente para chamar a atenção, né, do povo que a vontade de Deus precisa entrar na realidade. Tá? Isso é interessante para nós que somos frutos de missão de europeus, né? O que nós viemos fazer no Brasil como igreja? Nós viemos dominar uma nova terra ou viver uma terra que já ganhamos, né, como o povo de Israel ganhou. E isso nós precisamos refletir um pouquinho. E aí vem um elemento cultural presente. A gente ainda não nós no Brasil nós não nos tornamos brasileiros. Nós somos uma igreja voltada para os alemães. Eu não sei se isso acontece na Argentina também. Nós não aprendemos a dialogar com a realidade brasileira, né? E olhando para Lutero, o catecismo ele foi escrito na iminência de que a maioria dos alemães seriam levados pelos turcos, presos, e as pessoas não poderiam ter o catecismo na mão, eles tinham que ter aqui na cabeça. Logo, né, a memorização, a ideia da memorização, o texto. Então, o catecismo seria a Bíblia do leigo, como diz a Fórmula de Concórdia, justamente para preparar para entrar numa terra onde a palavra não circularia livremente, mas o povo carregaria a palavra consigo. Então, essa forma da palavra de Deus chegar nos diversos setores da vida, que é a tábua dos deveres, né, que nós precisamos resgatar. A vocação, a dimensão existencial, né? Aqui eu ligo um pouquinho o texto dos batismos do Diego, da tábua dos artigos Malcalde, né? Como é rica a palavra de Deus se espalhando, né? Bom, é só olhar para o Novo Testamento. Onde é que ela chegou? Ela chegou a diferentes culturas. Cada carta do Novo Testamento, cada cidade visitada por Paulo é um novo país, é um novo mundo. Tá? Por mais que a cultura pareça ser homogênea, a língua parece ser igual, mas os desafios eram outros. Tá? E a gente, às vezes, carrega uma estrutura igual, né? Parece que o Brasil e a Argentina às vezes têm os mesmos problemas, que somos nós às vezes, né? Mas Paulo diz, não, tem um mundo à frente, né? Hoje de manhã eu estive em sala de aula, e hoje de manhã, hoje à tarde, eu perguntei para os meus alunos qual é a denominação. A maioria é católico, mas não mais praticante, né? Mas eu perguntei se eles eram batizados, e todos faziam questão de dizer que sim. Tá? Aí eu perguntei o que significa batismo para a fé cristã. É entrar na arca, ser salvo, diz Pedro. Pergunta é, como é que nós trabalhamos isso entre nós? Tá? Nós vivemos numa cultura que o batismo foi aplicado. Como agora resgatar essas pessoas para viverem sob as bênçãos de Deus que continua presente, né?
O professor Detlef Schulz, né, meu orientador do doutorado, perguntava, será que nós usamos o batismo como fonte batismal, missionária? Conseguimos perceber isso, né? Temos que explorar isso mais, né? Eu não estou dizendo batizar e abandonar, não é isso. Pelo contrário, Deus salva as pessoas do batismo. Né? Diego vai dizer isso para nós. Tá? Nós somos, o Lutero sempre dizia, eu estou salvo porque eu fui batizado. O diabo não pode me tirar Deus, jamais. Mesmo que eu sofra, tenha problemas de doença, eu sou batizado, dizia. Cristo fez isso por mim, não sou eu fazendo, né? Essa era a certeza do apóstolo Paulo. Por isso, né, morrer pode ser ruim, mas eu vivo por causa de Cristo, né? E essa é uma dimensão existencial interessante também em Lutero, né? Lutero recoa isso muito bem. Mais alguém que está aqui no grupo que queira falar? Eu vejo... Me ajudam a enxergar mais aqui, mais palestrantes aí. Pastor Horst, o senhor fala espanhol fluentemente, melhor que eu. O senhor quer falar um pouquinho do seu trabalho? Buenas noches. Desculpe el atraso. Tuve una visita a una persona enferma no hospital. Bien, mi trabajo son los votos monásticos. Los votos monásticos. Yo entiendo que ali se puede perceber que Lutero está trabajando y está tentando mucho más comprender y entender, né, lo que está sendo posto a todos ali. Mas especialmente mostrando que a verdadeira liberdade não está em aquilo que as pessoas ponem, mas a verdadeira liberdade está na palavra, né? Então, como disseste, Clóvis, la exegesis es lo que es importante para buscar en la palabra todo aquello que se puede, ¿no? Para que se pueda comprender bien, entender bien lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Y cuando Lutero hizo su voto, ¿no? Y su voto monástico, ¿no? Y después descubre la fe en la palabra, especialmente en Romanos, el justo vive por fe. Entonces, él percibe que aquel voto que hizo es un voto malo, no es un voto correcto. Y por ahí, entonces comienza a comprender cómo la gente, ¿no? Especialmente la gente que vivía en los mosteiros, estaban muy assim, esclavos de esos votos y no comprendían la palabra correctamente y profundamente, y así estaban esclavos, completamente esclavos de todo aquilo que assim, estava posto. E, bien, entonces, quando ele percebe isso, se torna digamos, algo libertador para ele, né? Então, e aí ele também, digamos assim, tem um ponto com seu padre que havia planeado para ele uma vida e depois ele cambia todo esse plano de seu padre por esse voto, né? E aí, então, depois há que lidar com isso todo, né? Então, eu creio que há muita coisa, há coisas muito interessantes a serem vistas nisso também, né? Obrigado, pastor Horst. Sempre lembrando que o conceito de autoridade para Lutero não é que, por exemplo, a relação pais e filhos. Vocês lembram o argumento do apóstolo Paulo em Efésios? Filhos, obedecei a vossos pais. Pais, não irriteis vossos filhos. Quer dizer, o pai não é mais importante que o filho, mas há uma relação. O pai vem antes do filho.
Então, assim como Deus nos fez em Cristo, né? Nós nos tornamos até irmãos em Cristo Jesus, mas a relação de autoridade é porque Jesus é autoridade, porque ele fez coisas que nenhum de nós faz. Mas na relação horizontal, quando Lutero, então, percebe que a palavra de Deus ela é libertadora, porque ela cria a realidade, certo? E ali, os votos monásticos que o pastor Horst está mencionando, eles estão ali no contexto de um outro texto que nós vamos ouvir, o pastor Fernando não está aí agora, da liberdade cristã, ok? A liberdade não é eu escolher minhas vontades. A liberdade é perceber o que eu sou diante do outro. E isso o apóstolo Paulo tinha argumentado, por exemplo, em Corinto, quando ele discute com os coríntios a questão de se eu tenho liberdade ou não de comer carnes sacrificadas a ídolos. Tá? Para mim, nos meus estudos que eu fiz dos documentos confessionais, do livro de Concórdia, o primeiro assunto que desencadeia o livro de Concórdia é a questão da liberdade. E nós somos livres para servir, diz Lutero lá no Tratado da Liberdade Cristã. Por isso, o pastor Horst, né, que é um texto na sequência, 22 ou 23, né? 1522, 23, Lutero vai dedicar ao pai dele, por quê? Porque Lutero percebeu que ele tinha não só desobedecido ao pai, mas quebrado também a palavra de Deus, né? Então Lutero consegue recuperar com os votos que ele fez lá em 1505. Em 1525 ele está livre antes, mas ele então abre mão dos votos só em 1525. Ele permanece sob os votos por 20 anos. Tá? Porque a palavra de Deus é mais importante que o voto. Se eu quero fazer o voto, eu faço porque eu tenho liberdade para servir outros, né? Ele não queria casar, por exemplo, porque ele achava que ele já tinha culpa demais. Então ele não podia assumir o matrimônio. Então ele podia se sujeitar à vontade de Deus, né? Mas ele permaneceu do voto da castidade por mais 4 anos, de 22 a 25, mais ou menos, mas ele depois percebe que a palavra de Deus é mais importante. Né? Então, como nós estamos tentando mostrar para vocês, a teologia da cruz não é só a cruz da Idade Média, né? Isso nós vamos ver amanhã também. Né? As pessoas olham para a cruz só com a base do sofrimento. Não, a teologia da cruz é a forma como Deus se relaciona conosco. Isso é importante, tá? E nós vamos aprender no curso dessa forma. Né? Mais alguém que eu não vejo aqui, que queira falar? Nós temos ali os professores, né? Tem o Antônio, tem o professor Sérgio, tem o professor José, né? Tem mais ali, tem o Bruno. Quem quer falar um pouquinho mais sobre o trabalho? Bueno, sí. Usted habló en su artículo de la teología de la cruz y la cultura, y a mí me tocó trabajar sobre Efesios, la predicación de Lutero de 1531, de Efesios 6, cuando habla de la armadura de Dios. Y Efesios 6, Pablo utiliza un lenguaje de guerra, un lenguaje bélico. Entonces, la manera en la que habla Lutero de la cultura es como un campo de guerra, un campo de batalla en donde el cristiano o la iglesia es puesta en medio de ese campo de batalla a luchar y el versículo dice que no con su propia fuerza, sino con la fuerza de Dios, una fuerza que le es dada desde arriba o de afuera de la iglesia, ¿no? Somos revestidos con la armadura, otra vez, con la armadura de Dios. La lucha es de Dios, las partes de la armadura es de Dios, la victoria es de Dios, pero dice, Dios se sirve de nosotros para luchar en contra de Satanás, ¿no? Y el lugar de la lucha es las vocaciones. Ahí yo también hablo de la tabla de deberes y el leer esa predicación de Lutero me ayudó a entender un poco por qué Lutero incluye al final la tabla de deberes. Lutero ve, según interpreta una lectura, ve a la tabla de deberes como el lugar donde ahora el cristiano que ha sido justificado es enviado a luchar. ¿Y cómo? ¿Cómo lucha?
uno piensa que es como una guerra, ¿no? Como en las películas. Y no, uno lucha sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo, amando, perdonando, haciendo bien su tarea, como dicen en las vocaciones, en la tabla de deberes, ¿no? A los esclavos, a los patrones, a los hijos, a los padres. Entonces, bueno, las vocaciones es el lugar donde el cristiano vive la vida y batalla en contra de Satanás, siendo la espada o la palabra de Dios como la armadura por excelencia, ¿no? Perfeito. É interessante, a gente acha que é uma tarefa nossa, a Tábua dos Deveres. Na realidade, quem está em ação é o próprio Deus, né? Não sei se percebe isso, né? O Bruno disse isso muito bem agora, né? Então, e poucos pastores conseguem trabalhar a Tábua dos Deveres como Deus em ação, né? E isso é interessante, né? Sempre lembrando que as cartas do Novo Testamento do apóstolo Paulo tem a primeira parte que é mais dogmática, sistemática, e a segunda parte que é bem pastoral, bem pragmática, bem existencial, né? Como a gente vê isso no Catecismo de Lutero. Então, o Bruno é um belo aperitivo que você disse para nós hoje, né? Olhar para a descrição da armadura do cristão como Deus em ação, diferente do que se pensa na Idade Média, né? O soldado tinha a sua armadura e lutava em nome de Deus, quando na realidade é Deus que luta por nós, né? Como nós vamos ver na explicação de Efésios 6, é um texto de um Lutero já numa certa idade, né? E a gente vai conseguir olhar com atenção. Mais alguém? José, Antônio, Sérgio? Coloquei vocês agora na parede aí. Clovis, tenemos dos preguntas en el chat de YouTube que estamos transmitiendo en vivo. ¿Sí? No sé si quieres responderlas o quieres dar una opinión, una mirada, una respuesta. Eu não entendi a pergunta, desculpe. No, es que no es una pregunta. O sea, te pregunto si quisieras responder las preguntas que tenemos en el chat de YouTube. Hay dos. Pode ser, se eu entender a pergunta, eu respondo. Bueno, exactamente. No, para vos no son difíciles, así que... La primera dice, ¿cómo entiende Lutero el concepto de la iglesia visible e invisible? ¿Sí? Acho que isso não existe em Lutero. Acho. Eu não descobri. Para Lutero, a igreja sempre é concreta. Ela nunca não tem nada de visível ou invisível. O Lutero usa a linguagem bíblica, tá? Como é que separar o joio do trigo? Quem é que separa? Né? Não somos nós, né? Então eu não consigo ver isso. A palavra, onde está o sacramento, está a igreja. A pergunta é como é que agora eu sei que a participação é digna ou indigna, por exemplo, nos sacramentos, certo? Eu não consigo fazer essa distinção. O que eu posso fazer é anunciar. Então eu não sei se Lutero tem essa distinção. Eu não vejo isso em Lutero. Por isso é muito concreto a dimensão existencial. Isso também não está claro nas confissões, né? O artigo da igreja, né? Para mim é muito simples, né? Onde os meios estão, ubi et quando visum a Deus. Deus está presente. Isso também aparece nos artigos de Malcalde. Tá? Agora, você dizer para a pessoa, em termos escatológicos, de que quando ela participou da ceia, ela já está no céu, que Lutero vai dizer no catecismo, isso é se de fato a ceia é o remédio da eternidade. O que significa o remédio da eternidade? O corpo e o sangue de Cristo que me levam à eternidade, assim como o batismo me leva para a eternidade. Eu acho que é uma linguagem muito mais calvinista do que luterana, na minha opinião, tá? Eu não trabalho com esses conceitos. Igreja visível e invisível, não trabalho. Eu trabalho, a preocupação do Lutero é uma igreja escatológica. Quem não crê já está, não precisa nem esperar pelo último dia, em tese, né, Lutero? Quem não crê já está julgado, né? Então tem uma iminência escatológica. O professor Kolb tem um livro sobre a igreja, então, no período da Reforma, de Lutero até os documentos confessionais, onde ele mostra que Lutero tem uma preocupação em trazer pessoas e não excluir pessoas. Tá? Lutero está muito mais preocupado que os meios da graça circulem,
né? Os artigos Malcaldi mostram isso muito bem. Toda a eclesiologia, né, que é o trabalho de dissertação do pastor Silvio, a eclesiologia da confissão dos artigos Malcaldi, mostra um Lutero muito preocupado em distribuir, em que as diversas formas como Jesus se diz que ele está presente, precisam aparecer. Por exemplo, o ofício das chaves, né? O ofício das chaves não é só para o culto, tá? A Consolatio Fratrum, que é o ofício das chaves feito por um irmão na fé em um contexto fora do contexto, digamos, de culto, pode ocorrer tranquilamente, diz Lutero. Mas isso são coisas que a gente não valoriza mais. Nós estilizamos demais o ambiente, nós dogmatizamos demais a forma como o evangelho se espalha, né? Essa é a minha resposta, então, na primeira pergunta. Vamos ver a segunda. Bueno, vamos con la segunda, ¿sí? Dice, podemos sostener desde la teología de Lutero que el pueblo de Israel es una cultura creada por Dios para proclamar su palabra. É difícil dizer isso. Existe o aspecto cultural, tá? Israel tinha um aspecto cultural presente. Não é a ideia. Israel é o povo de Deus. Deus está presente no meio desse povo, tá? Então não é apenas cultura. Deixa eu me lembrar aqui, o Guilhermo falou na leitura de Deuteronômio, a lei de Gênesis 1 está presente em Israel, tanto no Egito como depois. Os mandamentos que vão ser repetidos lá em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, eles são universais, não é um pacto de Deus com Israel para ter um projeto específico de Deus com a criação, não. Né? Desde Gênesis 1, né, essa é a leitura de Lutero, né, Deus está presente. Né? Então, o Abraão sabia dos mandamentos, Israel no Egito sabia dos mandamentos, né, e tudo mais. E Lutero vai brincar com o texto de Deuteronômio e vai dizer, muita gente acha que agora tem uma agenda própria. É como se fôssemos uma vaca diante de uma porteira nova e não sabemos o que fazer. Assim era Israel tentando entrar na Terra Prometida. Por quê? Porque eles não conheciam mais a vontade de Deus. Tá? O povo, no tempo do cativeiro, tornou olhos cegos. E aí Deus teve que dar os mandamentos de novo. E os discursos de Moisés em Deuteronômio são discursos para lembrar da criação. Então não é só Israel. O verdadeiro Israel hoje somos nós. Israel continua. E nós não temos apenas uma cultura, nós temos uma cultura, sim, nós fazemos escolhas. A cultura sempre tem data de validade, ela serve por um período. A nossa cultura da organização, nas nossas igrejas, elas vão mudar, elas precisam mudar, porque as gerações que vêm aqui não fazem mais, não tem mais a mesma cultura que vocês e eu tivemos. Então, nós vamos ter que readequar isso, nós temos que ser inteligentes. Mas a palavra de Deus, lá em Deuteronômio ou em Mateus, né, é interessante. Deuteronômio e Mateus são a mesma coisa. O que é o texto de Mateus? O matetês, né, o discipulado. Eu não gosto do termo discipulado, mas são 5 discursos de Jesus, baseados na mesma estrutura de Deuteronômio, que Lutero pegou em Deuteronômio para fazer, então, o catecismo, tá? De instruir o povo de Deus para a vontade de Deus, que é universal. Tá? Então, a cultura de Israel ela é momentânea, como eu mencionei na minha leitura, tinha questões que valiam, né? Por exemplo, hoje, alguém de vocês tem problemas em tocar num porco, né? Provavelmente alguém de vocês já carneou um porco, né? Matou um porco, né? Já, né? Eu fiz isso muito. O judeu não podia fazer isso. Por que não podia fazer? Alguém sabe? Pastor Antônio, você é professor do Antigo Testamento. O povo ao redor de Israel usava o sangue de animais para se purificar. E Deus tinha prometido que o único sangue que purifica o ser humano é o sangue da promessa. Né? Tocar numa mulher menstruada não podia ser feito. E aí Levítico proibia isso.
porque as pessoas usavam a criação para se purificar. E o único que nos purifica é o Filho de Deus. Então, quando a gente lê Levítico, por exemplo, a gente precisa perceber isso. E Jesus quebra isso tudo. Então, as leis cerimoniais tinham um papel para um período histórico, né? Eu mencionei isso antes. Né? Agora nós temos leis que valem para todos, né? Aqui no Brasil tem uma forte cultura da ideia de um acordo de Deus, de uma, digamos assim, de uma convenção de Deus com o seu povo, né? Isso fruto de um pensamento batista americano. Os batistas americanos influenciaram o Brasil de forma que Deus agora faz acordos, e o primeiro acordo que Deus faz com o seu povo é no Monte Sinai. Lutero vai dizer não. O Monte Sinai, como diz, acho que o pastor Guilhermo, ele é a lei natural. Ele foi dado lá em Gênesis 1 e 2. Ele não é só para Israel. Tá? Basta lembrarmos de Abraão. Abraão quis entregar sua esposa, aliás, entregar sua esposa como irmã, e alguém de fora teve que dizer que não, ele estava errado. Sexto mandamento. Então, você tem essa história. Né? Se nós conversarmos aqui com Moisés, Jesus não é um novo Moisés querendo estabelecer um novo parâmetro para um povo exclusivo. Jesus quer restaurar o mundo. Esse é o objeto de salvação. É isso que Lutero resgata. Né? Então, eu não vejo Israel sendo uma cultura. A cultura de Israel já foi. Ela tinha o aspecto cultural. Agora, o aspecto de eternidade, a lei de Deus é eterna. Ela vai ter valor para todo sempre. Isso Lutero entendeu. Porque ela é dada antes da queda. Tá? A lei existe antes da queda. Tá? E a lei, inclusive, serve para mostrar que nós caímos. Não sei se vocês captam isso. Isso é importante em Lutero. Tá? Por isso, a lei tem, antes de ser um diagnóstico, né, o pastor Horst mencionou isso há pouco, a lei ela serve para ser o desígnio de Deus para a nossa vida. Certo? Ela servia para o Jardim do Éden, era pura lei. Lei no sentido de ser a vida, né? Porque essa é a vontade de Deus. Ela estava escrita no coração. Ninguém precisava de um cumpridor da lei perfeitamente, que é Cristo, que é o segundo uso, e ninguém precisava do Espírito Santo para não dizer o que é a vontade de Deus. O terceiro uso da lei é esse. Nós continuamos pecadores, mas o Espírito Santo está ativo na vontade de Deus. Então, a fórmula de concórdia, que vai usar a expressão de Melanchthon, né, as parênteses do Novo Testamento servem para isso. Elas são vontade de Deus para todos sempre, não para um povo apenas. Tá? Então, ninguém, como diz o apóstolo Paulo, ninguém é indesculpável se não cumprir a lei. Todos são culpados. Judeus que conhecem a lei e não cumprem, e gentios que desconhecem a lei e fazem suas próprias leis. Né? Romanos diz isso. Então, nós vamos ter que olhar para essa forma. Então, não é uma cultura que nos salva, a cultura tem data de validade. Tá? E nós teríamos que olhar para isso com a nossa história, nossas igrejas. Até onde a nossa cultura, de fato, reflete aquilo que nos identifica como cristãos. Né? Tá? Nós temos uma estrutura bem moderna, né, de dividir, né, separar os sexos, nós temos tudo isso eu tenho questionado muito porque Lutero viu isso nos votos. Se vocês lerem os votos monásticos, vocês vão ver, e isso aparece também nos artigos de Smalcalde, porque a igreja que criou os mosteiros e os conventos transformou esses lugares em centros de idolatria, porque esses lugares eram lugares de salvação. Foi o que aconteceu com Lutero. Por que Lutero entrou no mosteiro? Era a forma que ele encontrou para satisfazer Deus, porque ele tinha que pagar pelo seu pecado. E a ideia do pagamento, nós vamos ver isso amanhã, era um esquema monetário. Deus dá alguma coisa e eu preciso completar. Então, tinha duas formas. Uma delas era Deus, a obra de Cristo, mais a minha, ou eu comprar completamente a obra de Cristo. Lembra das moedas? Das indulgências? Como é que eu comprava retirada do purgatório? Pagando. Então, esse esquema do pagamento que Lutero vai dizer, não, eu não consigo fazer isso. O único sangue que paga é o sangue de Cristo.
Então, nós temos aqui o pensamento de Abelardo e mais tarde de Anselmo e Abelardo. Vamos ver isso um pouquinho amanhã, tá? Por que Deus se tornou homem? Para que ele se tornou homem? Para ser modelo para a gente? Para nós fazer igual a ele? Para o pensamento medieval é isso. Não é o nosso caso. Nós não precisamos. Por isso, a nossa liberdade para servir, ela se dá nesse contexto da vontade de Deus, né? E a tábua dos deveres nos ajuda muito. Tá? Não é novidade. Como diz o Bruno, a armadura de Deus, né, sendo a força para a nossa vida enquanto estamos nesse lado da eternidade. Né? Eu não respondi, eu enrolei, tá, Sérgio? Antônio. Sí. Bueno, gracias, Clovis. Gracias por la respuesta. Realmente bien completas. Y seguramente podríamos ahondar mucho más. El plan esta noche era más o menos ocupar este tiempo. Creo que aquellos que vamos a continuar a partir de mañana ya tenemos una buena introducción. Aquellos que solamente nos acompañan hoy seguramente van a sentir curiosidad y van a querer profundizar también. Recordamos que todo este material, Dios mediante, va a estar grabado, va a estar guardado y también después lo que se presente va a ser publicado. Así que contamos con eso y seguramente muchos van a poderse beneficiar con esto que estamos trabajando. Creo que podemos ir cerrando la actividad, así que mañana, si no recuerdo mal, 9 de la mañana estaríamos encontrándonos. Profesor, díganos, usted nos va a pasar un link de Zoom, perdón, de Meet mañana, un rato antes puede ser, o puede ser ya partido ahora. Eu posso até compartilhar agora, mas quem tem acesso ao ambiente da UBRA, vocês foram cadastrados, todos os alunos, tá? Lá tem, para cada sessão tem o link, mas eu posso... Amanhã de manhã a gente pode compartilhar no grupo, né, Antônio? E se alguém quiser participar de fora, também pode eventualmente participar, não há problema quanto a isso, né? Mas eu deixo só... Para cada bloco tem um link diferente, certo? Perfecto. Bueno, bien. Bueno, gracias una vez más. Vamos a terminar con una oración. Cerramos esta jornada y nos encomendamos al descanso y también a las tareas que vamos a estar compartiendo en los días venideros. Oramos. Gracias, Padre Celestial, por regalarnos este tiempo. Gracias por nuestro colega y hermano Clovis, por toda la sabiduría que le has dado y el conocimiento. Permite, Señor, que todo esto que está siendo sembrado eche raíces en nuestras vidas, en nuestros corazones. Prepáranos también para los días venideros. Gracias por quienes nos han acompañado en esta noche. Guárdanos, Padre Celestial. Nos encomendamos a ti en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches. Cerramos la